Fala, ação rubro-negra. Flamengo goleou o Fortaleza no Maracanã, 5-0 para cima do time cearense. Mais uma goleada no Maracanã. A mídia esportiva rasgou elogios ao Flamengo de Felipe Luiz por esse grande resultado. E além agora do melhor ataque e melhor defesa do campeonato, o Flamengo também é o melhor time. Siga o líder imediatamente. A mídia esportiva rasgou elogios ao Flamengo, que agora se prepara para o Mundial. Crédito do vídeo na descrição. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do FB do Fla, porque eu trago notícias do Mengão aqui todo dia. Mas, né, o Fortaleza está passando por uma situação muito complicada nessa temporada e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha. Aí, enfim, troca de passes envolvendo a defesa adversária. E no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com o Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim, de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Salve, Zupac! Diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Pirral. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva, por que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba, também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência pro Varela quase marcar um gol. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória, pode ver os melhores momentos, é tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode, tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. Ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então, acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos têm sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. Como a sua grande... Como quem diz, neste campeonato, se eu jogar o máximo, ninguém ganha de mim.
e acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa é, jogou menos, passou. Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores, mas de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo, não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. Sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável, o que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que principalmente a partir do momento em que a fase de grupos se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo, ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem dois concorrentes, às vezes Você acha três. que esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, Contra a LDU. a LDU na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi no primeiro. Ganhou no fim. 1-0 tomou a bola na trave no último instante. E não tinha Se o não caráter fosse Felipe decisivo, Luiz, era né? gol. Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Tátira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que Recuperou os lesionados, se classificou não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido. Eu acho que essa é a resposta. Com desnível técnico. Exato. O que para o Mundial, assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. Conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, Fiquei Los surpreso. Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México. Fiquei América surpreso. do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido, o Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo. 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Né? Essas foram as informações que eu trouxe para vocês, os cortes da mídia esportiva, rasgando elogios ao Flamengo de Felipe Luiz, que realmente atropelou, passou o carro para cima do Fortaleza no Maracanã, mais uma goleada, e o Flamengo assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro fora de casa. O Flamengo agora tem 24 pontos contra 23 do Cruzeiro e 22 do Palmeiras. Ainda tem o Bragantino com 23 também. Então, tamo junto. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comente aqui a sua opinião, o que você achou desse jogo e agora o Flamengo vai se preparando no Mundial. Se você ainda não é inscrito, claro, se inscreve no canal para você não perder nada na preparação do Flamengo para o Mundial, que eu vou trazer vídeo para vocês aqui todo dia. Todo dia tem informação do Mengão aqui nesse canal. Então, se você é flamenguista fanático, não perca tempo, se inscreve logo e deixe sua opinião sobre essa goleada. Siga o líder imediatamente.